Eu tenho aqui ao meu lado o biólogo Francisco Mourão. Bom dia, seja bem-vindo, viu, Francisco? Bom dia, Jean. Muito obrigado pela oportunidade. Você que é da ANDA, né? Sim. Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. Exatamente, exatamente. A Lagoa da Pampulha está em pauta já há muito tempo, né? Em discussões ferrenhas acerca da despoluição, que já começou há algum tempo. Existe um programa de governo, inclusive, para a despoluição da Lagoa da Pampulha, mas parece que não aconteceu plenamente ainda, Francisco. Sim. Olha, a ANDA está com 35 anos de existência e quando ela nasceu a gente já discutia esse assunto da Lagoa da Pampulha, né? O problema não era tão grave assim, a malha urbana metropolitana tinha uma dimensão bem menor naquela ocasião, mas os problemas eram previstos e eu acho que se demorou muito para adotar os governos, né, não só do município de Belo Horizonte, mas do município de Contagem, o próprio governo do estado de Minas, adotarem as providências necessárias para sanear a lagoa e também evitar o aporte de sedimentos provenientes desses loteamentos que estão crescendo na sua bacia de contribuição. Não vamos falar sobre essas providências, mas antes a gente queria ilustrar o nosso bate-papo com um vídeo, uma matéria que foi feita acerca do assunto e a gente assiste agora. O conjunto modernista concentrado na orla da Lagoa da Pampulha encanta moradores e turistas. Destaque para o Museu de Arte, uma construção de 1940. Ele foi criado inicialmente para ser um cassino, mas com o passar dos anos a ideia foi abandonada. Mas os volumes claros ao longo de todo o prédio desenvolvem oposição e diálogo entre formas geométricas e orgânicas. A Igrejinha de São Francisco de 1943, que gerou um escândalo ao ser inaugurada, também é outra referência de um estilo modernista nacional bem ao alcance de todos. Bem perto tem ainda o Mineirão. Recentemente reformado, ele vai receber os jogos da primeira fase da Copa do Mundo. Bélgica e Argélia no dia 17 de junho, a Argentina e Irã no dia 21 de junho e, por fim, a Inglaterra e Costa Rica no dia 24 de junho. Mas estas e outras belezas dividem espaço com um elemento que vem tirando o sossego de muita gente que passa pela região. Poluição e a degradação, falta de conservação dos monumentos, está atrapalhando bem. O cheiro está horrível, está muito descuidado. Vamos ver se com essa despoluição aí melhora, né? Mas, por enquanto, está bem fraquinho ainda. A preocupação de Alexandre é a mesma da maioria dos moradores e frequentadores da região da Pampulha. Recentemente, um programa da prefeitura começou a retirar as capivaras da orla da lagoa. Além de depredar o patrimônio comendo jardins projetados por Buller Max, alguns animais podem estar contaminados com o carrapato estrela. O parasita é responsável pela morte de pelo menos 2 pessoas. Também na lagoa foram injetados recursos financeiros para retirar o lixo e aguapés da água. 333 milhões de reais já foram gastos na despoluição da Lagoa da Pampulha. Mas sem nenhum resultado, a população cobra medidas mais definitivas para que cenas como esta não se repitam no dia a dia dos moradores e de quem passa por aqui. Enquanto nada disso se resolve, o que fica são as reclamações. Essa sujeira nas ruas, como você vê ali, tem saco de lixo na rua. E eles não, realmente, a gente não vê lixeiro passando aqui. As pessoas não cuidam disso aqui, dessa beleza natural que a gente tem. Enfim, como o nosso Brasil sempre foi, né? Não estão tratando bem o nosso país. É péssimo você ver isso. E principalmente agora em época de Copa do Mundo, que o turista está vindo aí, então ele vai ter uma péssima impressão nossa aqui. Eu não culpo só o cheiro por causa disso. São as pessoas também que são mal educadas, jogam lixo na represa da Pampulha e isso faz com que ela fique com mau cheiro. A poluição é depredação, né? O pessoal suja muito essa lagoa e tem que cooperar para estar sempre limpa. Enquanto as soluções não chegam, a lagoa ainda figura na lista de roteiros turísticos da capital mineira. Um roteiro divulgado, às vezes de boca a boca, outras até de fotos. Isso foi o que fez a turista Bernadette. Ela disse que gostou do passeio, mas ficou incomodada com a poluição. Se tudo fosse limpo, seria melhor aproveitado.
Realmente é lamentável, né? Porque é um ambiente tão lindo, né? Tão agradável de se estar. Para quem não conhece, é uma área verde muito linda e a gente realmente precisa desse ambiente despoluído. Agora, na prática, Francisco, o que foi feito? Porque a gente não sabe da parte da Prefeitura, a nossa produção tentou entrar em contato com representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, mas infelizmente não obteve nenhuma resposta. Na prática, você que acompanha isso já há muitos anos, o que tem sido feito, né, de fato? São duas... O problema da Pampulha, na verdade, ele reflete um problema que é próprio das grandes metrópoles brasileiras, né? O primeiro, a deficiência no planejamento urbano, no planejamento do crescimento das cidades, e depois as dificuldades de se fazer a coleta, tratamento e disposição adequada do esgoto e do lixo, né? A bacia de contribuição da Pampulha, ela abrange não só Belo Horizonte, mas também uma parte significativa do município de Contagem. São áreas que estão crescendo muito e de uma forma desordenada. As construções, as ruas são abertas às vezes de uma forma completamente irregular e sem calçamento e tal. Todo esse processo de urbanização mal conduzido, ele resulta num aporte muito grande de sedimentos para a lagoa, terra que vai se depositando no fundo da lagoa, reduzindo a vida útil do reservatório. E depois o afluxo de esgotos domésticos. Belo Horizonte tem um plano, através da Copasa, de fazer uma estação terminal, uma estação elevatória que está em processo de implantação, que conduziria o esgoto dos córregos Sarandi e Ressaca, que desembocam na lagoa, para a estação de tratamento do Ribeirão do Onça. Nós não estamos falando de dejetos humanos, estamos falando de esgoto... Não, dejetos humanos também. Humanos também, todo o esgoto, restos de cozinha, dejetos de esgotos de vasos sanitários, tudo, né? Isso tudo seria tratado... Não, sim, mas na lagoa hoje ela recebe também dejetos humanos? Também isso, porque mesmo que essa estação esteja concluída, há um problema ainda de condução da coleta desse esgoto que não foi concluída. A instalação das redes de coleta de esgoto não foram concluídas. Então, quer dizer, a lagoa está recebendo tudo isso, né? E o mau cheiro que a gente sente hoje, principalmente nas cabeceiras do lago, é proveniente principalmente desse excesso de matéria orgânica que é lançada na lagoa. E o crescimento dos aguapés também é resultante disso. Há uma grande quantidade de nutrientes, né, decorrentes desses esgotos, que estão contidos nesses esgotos, e esses nutrientes servem de alimento ao aguapé e outras plantas aquáticas, a taboa e tal, que proliferam, então, principalmente nas partes mais rasas do reservatório. Esse é o único tipo de vida aquática que se tem ali na lagoa? Não, é possível achar peixe ainda? Não, sim, ainda é possível achar peixes mais impróprios ao consumo, claro, né, porque eles consomem material tóxico e com risco de transmissão de doenças humanas, né? Então esse peixe é completamente inapropriado para o consumo, e há uma fauna ainda muito expressiva de aves aquáticas, né? Tanto que no processo de remoção desse aguapé, uma instituição que trabalha com observação de aves, composta por observadores amadores e pesquisadores, ornitólogos, né? Eles defenderam que alguns ambientes da lagoa, ambientes de brejo, fossem mantidos, porque lá essas aves reproduzem, né? Então há um espetáculo de garças, socós, frangos d'água e tal, e é importante que a gente mantenha um pouquinho desse ambiente natural na lagoa. Agora, e as polêmicas capivaras, né? Da sua perspectiva como biólogo, elas de fato representam insegurança para a população, como se suspeita da morte de 2 pessoas por causa do tal carrapato estrela? Sim, eu acho que a Prefeitura está correta em fazer um controle. A princípio, eu acho que deveria-se deixar uma população remanescente muito reduzida, castrada, para que não se procriasse, porque no entorno da lagoa não há predadores naturais da capivara, então a tendência é ela se reproduzir. Só aquele jacaré, o famoso jacaré, que a gente não sabe nem por onde anda, né? Então,
Mas seria possível também fazer o manejo dessas capivaras de uma população bem menor para que a população pudesse ver essas capivaras ainda e havendo também um controle dos chamados ectoparasitas, parasitas, principalmente os carrapatos, inclusive o carrapato que é responsável pela transmissão da febre maculosa. Mas eu acho que eu não sou especialista nessa doença, mas eu acho que uma das alternativas que eu tive informação que estavam sendo estudadas era essa de manter uma população com controle sanitário dos carrapatos. Né? Agora, uma das pessoas entrevistadas pela nossa repórter Débora Arcuri, ela falou sobre a questão, ela disse, eu não culpo só o governo, mas também as pessoas que frequentam o lugar. Você acredita que a questão cultural também é um fator prejudicial para a Lagoa? A gente viu muito lixo jogado ali, a gente já ouviu casos até de móveis sendo jogados na beira da Lagoa. Você acha que a questão cultural é predominante? Concordo. Eu acho que nós não podemos culpar só o governo por essa situação. Eu acho que a população, ela contribui muito para, principalmente através do lançamento de lixo. E agora, quando o governo não cumpre a parte dele, esse descuido com a lagoa, ele acaba sendo muito maior. O próprio governo não faz, a população também não vai fazer. Eu acho que é preciso que o governo faça a sua parte, implante definitivamente o sistema de coleta de tratamento de esgoto, faça o controle do processo de crescimento, de ocupação das áreas na bacia de captação da lagoa, de maneira a ordenar esse crescimento, evitando o aporte de material de sedimento, né? E depois que desenvolva também essas ações de conscientização ambiental. A lagoa já teve no início, ela teve uma finalidade de ser uma fonte de abastecimento de água urbana. Assim como várias outras fontes, ela perdeu essa função original. Como está acontecendo hoje com Várzea das Flores. Infelizmente, a nossa sociedade dá muito pouco valor para esses problemas de proteção dos mananciais. Nós estamos assistindo isso não só em Belo Horizonte, mas olha a situação de São Paulo, né, que hoje precisa de buscar sua água necessária ao abastecimento urbano cada vez mais distante. Quer dizer, isso representa água cada vez mais cara e conflitos com outros usuários. No caso de São Paulo, eles estão disputando abertamente essa água com o Rio de Janeiro, a água da bacia do Rio Paranaíba. Paraíba. Então, é preciso a gente estar atento à conservação desses mananciais. Eu acho que o governo do estado ainda tem uma postura muito extrativista da água. Ele quer retirar a água da forma mais barata e se preocupa ainda pouco com o tratamento dos esgotos, né? E se preocupa muito pouco com a proteção desses mananciais. A gente fez há pouco tempo uma denúncia à Copasa mostrando a situação desses mananciais, não só a Várzea das Flores, mas o manancial do Rio Manso, que está completamente desdeixado, é um manancial importante, que tem uma mata no seu entorno muito expressiva. No nosso estado nós temos o Rio São Francisco, Sim, que corta o Brasil inteiro. E a mata está sendo objeto essa mata do Rio Manso. Tem gado lá dentro, tem lançamento de lixo proveniente das atividades agropecuárias, agrotóxicos, frascos de agrotóxicos boiando nas partes de cabeceira. Fotografamos, registramos isso tudo, mandamos à Copasa, estamos aguardando uma manifestação da instituição no sentido de tomar providência sobre isso.